Gente, eu vou sair rapidinho e vou ingressar pelo navegador porque o meu aplicativo está com problema de atualização, ok? Mas eu já vou entrar novamente. Vou tentar compartilhar a tela e ver se agora dá certo. Vocês conseguem ver a tela de slide? Se alguém puder me avisar pelo microfone, porque eu estou sem o chat. Eu consigo ver, tá certinho para mim. Ah, que bom. Legal, então. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Milene. Eu estou cursando o 7º semestre, de Direito no período da manhã. Então, se vocês tiverem alguma dúvida depois, quiserem me procurar na sala no período da manhã para a gente conversar, ou mandar uma mensagem, tanto no grupo da monitoria quanto no telefone pessoal, fiquem à vontade. Essa monitoria está sendo gravada, depois tudo vai ser disponibilizado também no YouTube para vocês reverem. Em relação à nossa monitoria de hoje, que é sobre Direito Civil 1, que abrange a parte geral. Eu vi que na monitoria de sexta-feira, que foi sobre a mesma matéria, a monitora optou por fazer alguns exercícios com vocês, de fixação, para vocês verem mais ou menos como vai ser cobrado na prova. Então, hoje eu vou optar mais por explicar o conteúdo mesmo. E ao final, eu separei poucas questões só para a gente demonstrar na prática como que funciona. Vocês vão ver que algumas vezes eu olho aqui para o lado, mas é por conta de um material de apoio, só para explicar para vocês. Começando o nosso conteúdo, então, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o direito civil. Bom, o direito civil, ele regula a vida das pessoas desde o nascimento até a morte. Muitas pessoas brincam, né, que o direito civil é uma historinha de uma pessoa que nasceu, aí cresceu, adquiriu capacidade, e aí começou a contrair patrimônio, abriu uma empresa, não deu certo, casou, divorciou, e no final a pessoa morre e a gente ainda descobre a história dos herdeiros. Bom, o nosso Código Civil atual, ele foi aprovado em 2002 e entrou em vigor em 2003. Só que ele já é pensado, planejado desde mais ou menos 1969. O código anterior a esse que está vigente agora era do ano de 1916. Por isso que, inclusive, algumas partes dos códigos a gente tem bastante legislação complementar, legislação à parte, algumas alterações, ele já é um pouco antigo. E entrando no conteúdo propriamente dito, a gente começa falando de pessoa, de personalidade jurídica. Bom, e o que vem ser a pessoa? O que vem ser a personalidade jurídica para o direito? A pessoa é todo e qualquer sujeito natural ou jurídico, então, tanto pessoas físicas, né, seres humanos, quanto empresas, associações, fundações, que são suscetíveis de direitos, obrigações e têm uma proteção básica. Bom, o artigo 1º do Direito Civil define isso. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isso desde o nascimento. E aí a gente vem falando sobre as espécies de pessoa. Primeiramente, sobre as pessoas naturais ou físicas, que são os próprios entes humanos. As pessoas naturais, segundo o artigo 2º, elas adquirem personalidade com o nascimento com vida. Mas mesmo aquele que ainda não nasceu, aquele que ainda a gente chama que está na fase de concepção, o nascituro, ele tem algumas proteções básicas pela legislação. Que proteções seriam essas? Seriam, por exemplo, o nome, a imagem, a dignidade, mesmo daquele que ainda não nasceu. E existem 3 teorias no nosso ordenamento jurídico que vão falar sobre isso.
A primeira delas é a teoria natalista, ou de personalidade condicional. O que fala essa teoria? Você se torna uma pessoa no nascimento com vida. Essa não é uma teoria que a gente adota, porque fica faltando aquela parte de proteção aos direitos do nascituro que o Código Civil define. Já a segunda teoria, que é a concepcionista, fala que a gente se torna uma pessoa, né, adquire personalidade a partir da concepção, o que também não é válido, já que diverge novamente do nosso código, é a partir do nascimento com vida e não da concepção. E então, finalmente, a gente chega naquela que a gente aplica no nosso direito, que é a teoria mista ou de personalidade condicionada. Essa teoria, ela é bem a letra do código mesmo. Ela fala que no Brasil a personalidade ela é adquirida com o nascimento com vida, mas a lei protege os direitos do nascituro. E existem duas questões que a gente precisa considerar. E se acontece o natimorto? O que seria o natimorto? O bebê, ele nasce morto, ele não nasce com vida. Nesse caso, com ausência de vida, não é adquirida personalidade. Então, é preciso fazer o natimorto. Ou seja, sim, a doutrina concede sim uma tutela, né, que nem a gente falou, uma proteção à memória, à dignidade daquele que não nasceu com vida, embora não tenha acontecido a aquisição da personalidade. Entretanto, se essa pessoa nasce com vida, mas falece logo após o nascimento, mesmo assim ela adquiriu personalidade, mesmo que tenha sido por um curto período de tempo. Nesse caso, em razão da aquisição de personalidade, é preciso sim fazer a certidão de nascimento e logo em seguida a certidão de óbito. Então, nosso próximo tópico é sobre a capacidade. Ok, a pessoa adquiriu personalidade. E o que é personalidade? É ser um sujeito de direitos. É ter direitos, é ter tutela, é ter proteção jurídica. Como a gente falou, ao nome, à memória, enfim. E agora a gente vem falar de outro instituto diferente da personalidade, que é a capacidade. O que seria a capacidade? Ela é a possibilidade que a pessoa tem de exercer os direitos dela e ser cobrada pelas obrigações. A capacidade civil plena, por regra, é adquirida aos 18 anos de idade. Ou seja, você pode ter capacidade de direito, que é ser sujeito de direito, conforme a gente falou. Se você adquiriu personalidade, ou mesmo o nascituro, no período da concepção, é um sujeito de direitos, porque tem uma tutela básica do Código Civil. Apesar dessa pessoa ainda não ter capacidade plena para adquirir um patrimônio, para responder algumas coisas da vida civil, ainda assim ela tem uma tutela jurisdicional. Já a capacidade jurídica ou capacidade de fato é aquela possibilidade de você praticar atos da vida civil, de você comprar, de você casar, de você abrir uma empresa e fazer a gestão dessa empresa. A capacidade de direito, então, ela abrange a todos. Já a capacidade jurídica vai depender da aquisição dela, que, em regra, é adquirida aos 18 anos. Então, falando um pouco mais sobre esse tema em relação às pessoas naturais ou pessoas físicas, a capacidade ela tem o intuito, né, de proteger aquele que não consegue praticar sozinho. Então, ela visa a proteção mesmo. O artigo 3º, ele vai falar, ele não vai usar o termo capacidade, ele vai falar da incapacidade. O que seria incapacidade? É um instituto de proteção que entende que a pessoa ainda não tem pleno discernimento para praticar sozinho os atos da vida civil. Então, a pessoa não consegue saber ali, não ter aquele conhecimento de direito dela dentro da sociedade. E aí, nesses casos, ela precisa ser ou representada ou assistida. O artigo 3º vai falar da incapacidade absoluta. Quem são os absolutamente incapazes? Aqueles que não têm nenhum discernimento para praticar os atos da vida civil. São os menores de 16 anos, que precisam ser representados pelos tutores. O que é representação? A representação é quando o tutor vai e ele pratica os atos em nome daquela pessoa.
Então, o pai, quando vai matricular o filho em uma escola, ele está praticando aquele ato de matrícula pelo filho dele, em nome do filho dele, em razão do filho ainda não ter discernimento para fazer isso. Aqueles atos que são praticados sem um representante legal, eles vão ser considerados nulos. Eles nunca vão surtir algum efeito no plano jurídico. E lembrando que nulo é diferente de anulável, ok? A gente vai discutir isso um pouco mais tarde. Já o artigo 4º, ele vai falar de incapacidade relativa. O que é incapacidade relativa? A pessoa, ela pode ter um discernimento em algumas questões da vida civil dela, mas sobre outros ela não consegue praticar isso sozinho. E quem são os relativamente incapazes? Os relativamente incapazes são os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos. E é importante dizer, quem é ébrio habitual? Ébrio habitual é aquele que é alcoólatra, que consome bebida alcoólica exageradamente. Além deles, também tem aqueles que não podem exprimir vontade, seja por causa transitória ou permanente. Transitória, por exemplo, uma pessoa está internada na UTI, está entubada. Ela não tem condições de sozinha expor a sua vontade. Só que isso pode ser transitório. Em um momento ela pode se recuperar e pode adquirir novamente a capacidade de fazer isso. Ou permanente. Por exemplo, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência não fala que os deficientes eles são totalmente incapazes. Eles têm uma incapacidade relativa. Pode ser que por meio de um processo judicial eles sejam considerados, sim, totalmente incapazes. Mas, né, considerando aqui no nosso tópico como relativamente incapazes, eles podem passar a vida sem conseguir praticar os atos da vida civil. Nesse caso, eles se enquadram nesse inciso que fala que eles não podem exprimir a vontade e, portanto, são relativamente incapazes. E também os pródigos. Os pródigos são os gastadores compulsivos. E o parágrafo único vai falar que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Ainda sobre a incapacidade relativa, é bom a gente pontuar algumas questões. Primeiro, os relativamente incapazes, diferente dos absolutamente incapazes, eles não são representados, eles são assistidos. Então, eles podem, sim, praticar alguns atos da vida civil, né? Mas eles têm que estar sempre acompanhados, apoiados, auxiliados por um curador, por alguém que vai estar analisando se aquele ato que ele está praticando está em conformidade com a legislação e dando esse apoio. Os atos praticados sem um assistente, eles não são nulos, eles são anuláveis. Então, eles podem ser, sim, considerados válidos, se forem legais, ou eles podem ser passíveis de anulação. É necessário também decisão judicial para que o processo de interdição aconteça, e geralmente são os próprios familiares que buscam a tutela jurisdicional para definir a interdição. E a interdição, ela pode não ser permanente, como no caso, né, da causa transitória. Pode ser que o interditado venha pedir de volta a capacidade dele. Então, por exemplo, o pródigo, o gastador compulsivo. A família entrou lá com o processo judicial, conseguiu comprovar para o juiz que ele não tem a capacidade de fazer gestão do próprio patrimônio, porque ele gasta tudo aquilo que ele adquire, o juiz vai lá e determina que ele é relativamente incapaz em relação a fazer a gestão do patrimônio dele, e aqui é outro fator que a gente tem que considerar, porque o curador dele vai auxiliar ele nas causas patrimoniais, mas as de vida pessoal, por exemplo, casamento, voto, isso ele pode exercer sozinho. Então, o curador vai assistir ele na parte patrimonial. Só que vamos supor que esse pródigo ele perde essa característica de gastar compulsivamente. Ele pode comprovar que ele não tem mais essa designação e voltar a adquirir a capacidade dele, sendo assim destituído o curador responsável por acompanhá-lo. Além disso, os incapazes, eles devem ser ouvidos em algumas situações especiais, como, por exemplo, no caso de adoção de maior de 12 anos. Mesmo sendo totalmente incapaz, né, absolutamente incapaz, a criança, segundo o ECA, precisa ser ouvida.
E no caso dos relativamente incapazes, né, como aquilo que eu comentei, eles podem praticar alguns atos sozinhos. Por exemplo, eles podem dispor de testamento, ser testemunha, eles podem casar. É o exemplo do pródigo. Existem também alguns sistemas que eles visam a proteção dos incapazes. Então, em razão da idade, a gente vai ter a tutela e a gente vai ter a curatela. O que é a tutela? A tutela ela vai abranger aqueles menores que eles perderam os seus representantes legais e precisam, então, de representação ou assistência para os atos da vida civil, sendo nomeado um curador. O que muitas vezes causa confusão no tema da tutela é que as pessoas veem as duas palavras, representação ou assistência. O que a gente precisa ter em mente aqui é que menor é aquele que tem 17, 16, 15, enfim. E segundo o instituto aqui, o menor, ele pode ser absolutamente incapaz ou ele pode ser relativamente incapaz. Mesmo relativamente incapaz, se ocorrer dele perder os pais ou os pais perderem o poder parental que eles possuem, eles vão ter um tutor nomeado. A palavra tutela em si vem do latim, que significa tuere, significa proteção mesmo. O objetivo da tutela é proteger o menor. Então, ela é esse instrumento que visa a proteção integral da criança. E como que ela acontece? Ela acontece para a criança e para o adolescente que sofre a ausência dos pais, e aí, por meio da nomeação pelo juiz, ou no caso em que os pais perdem o poder parental, indicam um tutor para cuidar da criança, vai ocorrer um processo judicial. E aí, sendo nomeado um tutor, que é o responsável, que assistirá e representará o menor de idade em todas as situações necessárias. Pode surgir uma dúvida também do que é um poder parental. O poder parental somente pode ser exercido pelos pais, que é o dever de cuidado, proteção da criança, de representá-los em algumas questões da vida. Mas existem situações em que os pais são destituídos do poder parental. Por exemplo, eu faço estágio há 3 anos em escritório e a gente já pegou um caso aqui de maus tratos contra uma criança. Nesse caso, foi ingressada uma ação para destituir o poder parental dos pais. Porque em algumas situações, como abandono, maus tratos, ausência dos pais, eles perdem esse poder de guarda que eles têm com os filhos. E isso o poder parental não passa para outra pessoa, mas a tutela ou a guarda, sim. Ou seja, como o poder parental pode ser só dos pais, não pode ser designado para outra pessoa, a tutela se encaixa nesse caso. Ou os pais faleceram, estão ausentes, ou perderam o poder parental. Nesse caso, é indicado outra pessoa para proteção da criança. E quem que pode ser tutor? Tanto parente, ou mesmo se for uma pessoa estranha ao núcleo familiar, desde que seja uma pessoa idônea, né? Pode sim receber a tutela da criança. E quais são as modalidades da tutela? Bom, existe a tutela documental, que é quando os pais que perderam o poder parental por meio de um documento público ou particular indicam uma pessoa habilitada que vai exercer a tutela dos filhos dele na ausência. Não precisa nem ser por meio de um documento público, só que precisa ter a autenticidade comprovada. Também temos a tutela testamentária, que os pais deixam por meio de testamento, eles indicam lá quem eles gostariam que fossem os tutores da criança, caso ocorra a morte deles. Também tem a tutela legítima, que é aquela atribuída por força da lei. Está até no Código Civil o rol dos possíveis nomeados. Então, os parentes consanguíneos do menor, preferindo aqueles que são de grau mais próximo, por exemplo, os avós, e até os parentes colaterais de terceiro grau, de repente algum primo, podem ser tutores. Inclusive, não há nem obrigatoriedade de seguir essa ordem. Na verdade, no caso concreto, o juiz vai analisar quem tem mais afeto com aquela criança, para então indicar quem será o tutor dela. Também existe a tutela dativa, que é aquela na qual será nomeado um tutor pelo juiz em decorrência da falta de indicação pelos pais
e da falta de um tutor legítimo. Então, acontece aí a perda do poder parental, os pais não indicaram nem em testamento, nem em instrumento quem seria possível tutor da criança, e aí o juiz vai designar. E é importante a gente enfatizar também que a nomeação de tutor pelos pais, ela não pode ser condicionada. O pai não pode definir assim: ah, fulano só vai ter a tutela do meu filho se estiver casado. Fulano só vai ter a tutela do meu filho se for concursado. Isso não pode ser feito. Em tese, então, essa tutela é exercida num período de 2 anos, e caso o tutor não informe ao juízo um desinteresse de permanecer nesse cargo, ele vai continuar sendo tutor, ok? Então, tem um período de 2 anos em que ele exerce. Se ele não se manifestar contra continuar sendo tutor da criança, ele permanece naquela designação. Mas aí surge uma dúvida. E a diferença entre tutela e guarda? Bom, a guarda ela pode ser instituída, atribuída em 2 situações distintas. Primeiro, quando os pais de uma criança ou adolescente não vivem juntos, é preciso decidir quem ficará responsável pelos cuidados dos filhos. Ou quando a criança está sob cuidados daqueles que não são seus pais biológicos, é necessário regularizar essa situação. E aí, qual que é a dúvida? Bom, na tutela ocorre pela ausência dos pais, ou seja, com a morte deles, ou então pela perda do poder parental. Já a guarda, os pais podem sim estar vivos e eles podem continuar tendo o exercício do poder parental. Só que em razão, de repente, da criança morar com uma avó, morar com um tio, para facilitar os cuidados desse tio, desse avó com a criança, é designada a guarda. Então, ela tem os pais mantêm o poder parental, só que é passada a responsabilidade, assim, de cuidado, de representação para uma outra pessoa que está guardando, que está protegendo essa criança. Por exemplo, João e Maria, eles são casados e têm uma filha, que se chama Ana. Eles estão passando pelo divórcio e devem decidir sobre quem ficará com a filha após o término da relação. Mesmo se o processo de divórcio não for consensual, a guarda da filha deverá ser atribuída a um deles, se não for compartilhada, o que seria a regra. Importante esclarecer que, mesmo após o divórcio dos pais, a autoridade parental continua a existir para os dois. Ou seja, nesse caso, é caso de guarda, não de tutela. Os pais estão vivos e eles mantêm o poder parental. No caso da tutela, vou falar um exemplo para vocês. O pai de Ana faleceu no ano de 2008 e a mãe faleceu em 2016. A avó materna deve entrar com pedido de tutela da neta, já que Ana não tem mais os pais e, portanto, ninguém que exerça autoridade parental sobre ela. Importante esclarecer que a autoridade parental não será exercida pelo tutor, já que é um direito-dever apenas dos pais, mas a avó será responsável legal da Ana. Gente, a questão da tutela ficou claro para vocês ou ainda está um pouco confuso? Vou entrar aqui para ver se eu consigo ver se alguém comentou alguma coisa. Para mim ficou claro. Ficou? Não tem nenhuma dúvida? Tá, joia, então. Seguindo aqui, então, a gente vai para a curatela. A curatela é um mecanismo de proteção para aqueles que são maiores de idade, mas eles não conseguem, não têm capacidade de reger os atos da própria vida deles. O Código Civil Brasileiro, ele também instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E nessa caso, ele vai prever algumas hipóteses de interdição. Ou seja, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, como, por exemplo, aqueles que têm síndrome de Down, Alzheimer, eles não podem ser incluídos diretamente no rol de incapazes, é preciso um processo judicial para comprovar isso. Então, o que é a curatela? A curatela, ela é destinada para os maiores, que são relativamente incapazes, enquanto a tutela é destinada para os menores, que podem ser absolutamente incapazes
ou relativamente incapazes, se tiverem entre 16 e 18 anos de idade. Os casos aqui de curatela seriam aqueles casos da incapacidade relativa que a gente comentou. E aí, nesses casos, né, cada situação é analisada considerando as particularidades. Como a gente falou, o curador da pessoa, ele pode ser curador só de um quesito da vida dela, que a gente até falou, do gastador compulsivo, que o curador vai cuidar só do patrimônio, mas a parte da vida pessoal, como casamento, voto, a pessoa continua exercendo normalmente. Isso tudo é analisado em processo judicial. E a curatela, então, ela é estabelecida por meio de um processo que vai chamar processo de interdição, que tem que comprovar a causa geradora da incapacidade. Aí o juiz ele vai, né, estabelecer o grau da incapacidade, que parte que ela vai afetar da vida da pessoa, e o curador ele tem a obrigação de fazer essa administração de bens. Inclusive, ele precisa prestar contas dos bens do curatelado durante de 2 em 2 anos. Então, ele precisa indicar no que o dinheiro da pessoa foi empregado, o que foi adquirido, o que não foi. E aí a gente vem falando após sobre o fim da incapacidade. A incapacidade, em regra, ela cessa quando cessar a sua causa. Então, se for uma incapacidade relativa, transitória, por exemplo, o caso da UTI que a gente conversou, a pessoa saindo da UTI, aquela incapacidade vai cessar. Se há uma incapacidade em relação à menoridade, a pessoa fez 18 anos, aquela incapacidade vai cessar. É possível ela cessar também pelo caso da emancipação. O que é emancipação? É quando a pessoa adquire a capacidade dela antes de completar os 18 anos de idade. Quem que pode ser emancipado? Os maiores de 16 anos, por vontade dos pais, não precisa nem de ação judicial para isso ser feito, basta que eles façam um instrumento público, pode ser pelo tabelião, pode ser uma escritura pública, e concedam essa emancipação. Se a pessoa tiver ensino superior, mesmo que os pais não concordem com a emancipação, ela pode adquirir a capacidade. Se ela se casar, também pode adquirir. Se ela tiver emprego ou função pública, se ela tiver rendimentos próprios para o seu custeio, a gente vê aí questão. Acho que foi a Mel Maia até que recentemente pediu a emancipação dos pais dela, por conta dela oferir renda suficiente para ela sobreviver e também para facilitar a assinatura de contrato. Ela foi emancipada antes de completar os 18 anos, né? E também se criarem pessoas jurídicas. Outro caso também aqui é o artigo 5º, falando todas as hipóteses. Outro caso que a gente pode conversar é sobre a morte. O artigo 6º do Código Civil vai falar o que é a morte. Para a gente, a morte é o término da personalidade, ou seja, da capacidade. Existem alguns tipos de morte, algumas definições sobre ela. A primeira é a morte declarada ou a morte real. É aquela em que o cérebro da pessoa para de funcionar mesmo, ela que é aquela que é constatada por um médico. Aí a família vai até o registro de pessoas naturais, declara o óbito e pega aquela certidão de óbito. Outro tipo também é a morte presumida. E a morte presumida, aqui do artigo 7º, ela pode ser dividida em sem decretação de ausência e com decretação de ausência. A primeira hipótese, que é a morte presumida sem decretação de ausência, é quando a morte da pessoa é muito provável, ou seja, ela estava em perigo de vida, ela estava numa catástrofe, ocorreu algum desastre, por exemplo, aquela situação que teve em Brumadinho. A gente viu ali que muitas pessoas, os corpos delas não foram encontrados, mas elas tiveram morte presumida sem decretação da ausência, em razão do que elas estavam expostas, porque a morte ali era muito provável. Por exemplo, além da questão de catástrofes e desastres em que a pessoa estava comprovadamente envolvida, tem um caso também que é menos habitual, né? Pelo menos aqui para gente, do soldado que vai para a guerra e ele não é encontrado até 2 anos após o término da guerra. Ou então, um passageiro que está no avião, um avião cai no mar, nunca se encontra o corpo,
essa morte é presumida. A segunda hipótese é a morte presumida com a decretação da ausência da pessoa. É quando a pessoa simplesmente desaparecer. Ela não deu notícia, ela nem estava numa situação de risco. Por exemplo, eu estou indo para o Unisal, falo para minha mãe, estou indo para a faculdade, nunca mais apareço. Nesse caso, o juiz, depois de algum requerimento de um familiar ou do próprio Ministério Público, vai nomear um curador para cuidar dos bens dessa pessoa. Depois que o curador foi nomeado para cuidar dos bens, vai ser feita a abertura de uma associação provisória. E só depois de 10 anos que vai firmar a associação definitiva. E aí tem também a outra hipótese, que é casos de comoriência. O que é comoriência? A comoriência é quando duas pessoas ou mais morrem e a gente não consegue saber quem faleceu primeiro. Nesse caso, não existe sucessão entre eles. A gente não vai deixar que um herde o bem do outro. Cada bem ali, cada herança vai passar para o respectivo herdeiro. Existe também a morte civil, que é daquele herdeiro tratado como se morto fosse na sucessão. Por exemplo, eu gosto desse exemplo porque serve para tudo, da Suzane von Richthofen. Ela foi considerada herdeira indigna por conta do que ela fez com os pais dela. Então, ela sofreu uma morte civil. No caso de herdar aqueles bens dos pais dela, ela foi considerada como morta. Ela não recebeu nada ali. Agora, explicando um pouco sobre a ausência, de novo, voltando naquele tópico, ausente é a pessoa que simplesmente desaparece do seu domicílio, sem deixar representante, sem deixar um curador para cuidar dos bens dela. E qual que é o tratamento jurídico que a gente dá para o ausente? Ele é feito em 3 fases. Primeiro, a gente tem que fazer a curadoria do ausente. O juiz ele nomeia um curador para cuidar dos bens, isso durante 1 ano, enquanto a gente vai publicando edital para tentar convocar o ausente e ver se encontra ele. Se o ausente comparecer nesse período de tempo, a curadoria cessa. Agora, se ele não comparecer, a gente constata ou a morte e faz a abertura de sucessão provisória. E como que acontece a sucessão provisória? Ela vai se iniciar 80 dias após a publicação da sentença de ausência. E aí os bens desse ausente são entregues aos herdeiros dele de forma provisória. Essa fase ela é cessada se o ausente aparecer. Aí, ok, os bens foram entregues provisoriamente aos herdeiros do ausente. E aí, o que acontece? Se ocorrer a certeza da morte 10 anos depois da sentença de ausência provisória, ou se o ausente contar com 80 anos e passar 5 anos do sumiço dele, a gente vai fazer a sucessão definitiva. A gente converte a sucessão provisória à sucessão definitiva. Mas vamos supor que aconteceu. A gente fez a sucessão provisória, converteu na sucessão definitiva e o ausente apareceu. Nesse caso, os sucessores, eles passam, eles estavam, né, com o poder definitivamente sobre os direitos de bem do ausente, só que é de forma resolúvel. O que seria isso? O ausente voltou, e aí ele vai receber os bens dele no estado em que eles se encontrarem. Agora, se os bens foram vendidos para outra pessoa, esse ausente que retornou, ou ele pode adquirir esse bem que veio, né, veio do bem dele que foi vendido, ou então ele pode receber o valor, o dinheiro do bem dele que foi vendido. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Eu estou falando muito rápido, muito enrolado. Tá Se tudo tiver bem, tudo certo, tudo tá certo. joia. Obrigada pelo retorno. Agora, sobre registros públicos e pessoa natural. Esse tópico, ele é um pouco para decorar mesmo. Então, eu indico vocês a fazerem a leitura do artigo 9º e do artigo 10º do Código Civil, para saberem, né, quais documentos, quais fatos são registrados em registro público e em quais você tem que fazer a verbação. Lembrando que a palavra registro, ela geralmente se relaciona com o fato
de você comunicar um fato novo, uma coisa que acabou de acontecer, uma novidade. Já a verbação está mais relacionada a você falar assim, comunicar alguma alteração, algum fato que ocorreu em uma coisa já comunicada. Então, é interessante fazer a leitura desses dispositivos. E aí a gente entra no tópico de direitos da personalidade. Os direitos da personalidade que são inerentes a toda pessoa, tanto física quanto jurídica. Então, os direitos da personalidade, eles protegem tanto os humanos, né, as pessoas, quanto as empresas, naquilo que couber, ok? Então, eles são subjetivos, eles não são patrimoniais, eles têm por objeto os bens e os valores essenciais à pessoa, no aspecto físico, moral, intelectual, com reflexo na necessidade de dignidade, né? É pautado até num direito fundamental previsto na Constituição Federal, né, que é o direito à dignidade da pessoa humana. Falando, então, sobre tanto a pessoa natural quanto a pessoa física, né? Mas focando na pessoa natural agora. Toda pessoa natural, ela tem direito à individualização. A gente precisa diferenciar ela das pessoas do convívio dela na sociedade, para gerar uma segurança para essa pessoa. E essa segurança vai vir de dois tributos. O primeiro é o nome. Toda pessoa tem direito a um nome. Aquilo que a gente chama também de pseudônimo, que são os apelidos, também são protegidos. E a pessoa que falando o sobrenome, o nome dela não pode ser exposto ao ridículo, à situação vexatória, não pode ser usado sem autorização em situações comerciais. E, em regra, o nome ele não pode ser alterado, mas você pode flexionar um pouco essa lei. Existem algumas exceções. Por exemplo, em caso de retificação ou adição de prenome por motivo justificado, então, por exemplo, se acontecer um erro gráfico muito grave no nome da pessoa, ou um prenome de uso notório, e aí por isso que eu falei que eu gosto do exemplo da Suzane von Richthofen, que ela própria, ela fez alteração do nome dela, né? Como repercutiu muito aquele caso do crime que ela cometeu, ela optou por mudar o sobrenome dela. Então, de Suzane Luize von Richthofen, hoje ela é Suzane Luize Mignani Muniz. Ela adotou o nome do ex-marido, que é uma possibilidade, e também o nome da avó, para tentar não sofrer consequências, né? E alegando também o direito ao esquecimento dela, que a gente vai comentar um pouco depois, e viabilizar a reintegração dela na sociedade. Então, em regra, o nome não pode ser alterado, mas em algumas situações se permite sim que ele seja mudado. Também tem aqueles fatores externos, por exemplo, paternidade socioafetiva. A pessoa tem o nome do genitor, do pai biológico, mas nunca conheceu ele, sempre conviveu com o padrasto. E aí ela quer adotar esse sobrenome do padrasto para ela. Isso é possível, isso é autorizado. Mas a mudança após os 18 anos de idade do prenome ou do sobrenome não tem necessidade de justificativa ou decisão judicial. Além do nome, como individualização da pessoa, a gente tem o estado. O estado é o status dela na sociedade mesmo. E a gente divide em estado individual, ou seja, a idade dela, a cor, a altura, o gênero. Tem o estado familiar, então é em relação ao matrimônio, se ela é casada ou não é, em relação ao parentesco. Tem o estado político, então se a pessoa é nacional, né, brasileiro nato, se é brasileiro naturalizado, se é estrangeiro, e também o domicílio, o lugar onde ela vive. Tudo isso individualiza a pessoa na sociedade e garante uma segurança para ela. E quais são as características dos direitos da personalidade? Os direitos da personalidade, eles são universais, então eles abrangem a todos, eles são irrenunciáveis. Você não pode dispor do seu direito da personalidade. Inclusive, esse foi um exemplo que a Luzia deu em uma aula de penal uma vez, sobre uma outra questão, mas que eu achei engraçado e dá para aplicar aqui. Gente, eu ri muito nesse dia,
foi um exemplo que havia um país, isso aconteceu de verdade, tá? Havia um país em que as pessoas tinham a tradição de fazer arremesso de anões. Os anões, eles recebiam um salário muito alto para que as pessoas praticassem esse esporte que colocava em risco a integridade física deles e que expunha eles à situação vexatória. Só que os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Eles não poderiam, por exemplo, no Brasil, chegar e dizer assim: olha, eu quero, por vontade própria, me expor a essa situação. Eu estou renunciando aos meus direitos de personalidade para passar por isso. Isso é proibido aqui no Brasil, não pode. Eles também são, os direitos da personalidade também são inalienáveis, intransmissíveis, né? Você não pode passar para outra pessoa. Eles são indisponíveis, eles são imprescritíveis, te acompanham desde aqueles direitos que protegem o nascituro até o momento da sua morte, às vezes até depois, né? Eles são ilimitados, o rol de direitos da personalidade ele é exemplificativo, eles são extrapatrimoniais, não vão compor patrimônio material e eles são impenhoráveis. Então, a integridade física, né, que é o direito à vida, ao corpo, à saúde, é um desses direitos. Existem algumas exceções, por exemplo, a pessoa que viva ela quer fazer a doação de um órgão dela, ela pode, desde que seja um órgão dúplice, né, que são aqueles órgãos que nós temos dois e a ausência de um não prejudica a vida da pessoa, ou órgãos que são renováveis, por exemplo, o rim, que você pode tirar, doar uma porcentagem dele que ele se regenera. Até mesmo a disposição dos órgãos após a morte, ela é válida e ela pode ser revogada a qualquer tempo. E essa disposição pode acontecer por fim altruísta, ou seja, para ajudar uma pessoa depois, ou para fim científico também, né, para estudo. E também ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, aquelas pessoas que, em razão da religião, de crença, não querem fazer a disposição a procedimentos invasivos assim para cirúrgico, né? Transfusão de sangue, elas não são obrigadas em razão ao direito à integridade física delas. Tem também a integridade intelectual, que é a liberdade religiosa, liberdade de expressão, de intelecto, a integridade moral, que é o direito à privacidade, ao nome, o direito à vida, à intimidade, à privacidade. E em relação ao direito à vida, a gente tem o direito à imagem. As pessoas não podem expor a imagem, a situação vexatória, elas não podem usar a sua imagem sem a sua autorização. Mas vamos supor que trata-se de uma pessoa, uma figura pública. Então, a editora decide que quer lançar uma biografia dessa pessoa pública. Ela pode? Segundo a ADI 4815 do STF, a ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, nesse caso pode. Não é preciso autorização dessa figura pública para ser feita a biografia. Só que aqui vocês vão se perguntar: ah, mas tem o direito à imagem. Não está ferindo isso? Então, existe um mecanismo no direito constitucional que a gente chama de sopesamento. A gente vai medir o direito à liberdade à expressão, o direito de manifestação do intelecto, que é o que justificaria a biografia não autorizada, e do outro lado da balança, a gente vai colocar o direito à privacidade, o direito à imagem. Como que a gente vai equilibrar essa balança? A editora vai ter, sim, o direito à propriedade intelectual dela, a liberdade de expressão, respeitando aqui nos direitos da personalidade da pessoa que está sendo biografada, não colocando ela, não expondo ela a situações de difamação ou vexatórias. Então, não é preciso autorização da pessoa pública para fazer essa biografia, mas não pode expor ela ao ridículo, nem contar fatos falsos e reais nela. Aí tá até aqui o direito à imagem, integridade física, moral e intelectual. E aqui a ADI, que julgou sobre o caso das biografias. Ok, da biografia a gente conversou. E o direito à imagem daquela pessoa que está, de repente, num show, num jogo de futebol,
e aí a câmera passa e filma ela ali em meio ao público. Ela pode reclamar que a imagem dela foi ferida? Bom, segundo um voto do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial enumerado, né, que inclusive foi voto da relatora ministra Nancy Andrighi, da terceira turma, embora a gente não possa presumir, né, que o torcedor autorizou de forma tácita que fosse, ou seja, não expressa o uso da imagem dele, a gente não pode falar de dano à imagem. Se ela foi assim projetada de forma que não fosse destacada, e sim no conjunto de outros torcedores em um local que você já sabe que você pode ser filmado. Então, o direito à imagem ele é protegido por lei, ninguém pode usar comercialmente sem autorização, não pode expor a situação vexatória ou as situações falsas, em regra, né? Mas em algumas situações, como por exemplo, biografia não autorizada, e quando você é filmado em local público, pode sim ser flexionado esse direito. E também tem um artifício que a gente precisa conversar, que é sobre os lesados indiretos. É só o titular do direito à personalidade que pode requerer ele, que pode entrar com uma ação de indenização? E se o lesado for uma pessoa falecida? Bom, nesse caso, tem a instituição dos lesados indiretos. Quem são os lesados indiretos? São aqueles que vão reclamar, no que tange a parte patrimonial, no nome deles, o direito que feriu outra pessoa. Então, vamos supor, eu sou viúva, era casado com fulano, fulano faleceu. E fizeram uma montagem dele vexatória com informações falsas, publicaram isso em rede social após a morte dele. Eu, na condição de esposa, posso entrar com uma ação de indenização por conta da exposição da imagem do meu falecido marido e pedir para receber essa indenização em meu nome, ok? Isso é autorizado porque eu sou considerada lesada indiretamente. O próximo tópico é sobre pessoa jurídica. Quem são as pessoas jurídicas? São agrupamentos humanos que têm interesse comum ou patrimônio com destinação específica. Então, a pessoa jurídica não é necessariamente só a empresa, ela pode ser também o patrimônio. Isso é importante. A pessoa jurídica ela possui patrimônio próprio, autônomo, distinto de seus instituidores. A constituição dela depende de 3 elementos, que é a vontade humana, que é o affectio societatis, ou seja, os sócios eles precisam ter uma relação entre eles, precisam ter harmonia, tem que observar os requisitos legais de constituição, tem que fazer o ato constitutivo de registro, contrato social, em caso de sociedade, ou o estatuto, se for uma associação, aí faz uma escritura pública, um testamento em caso de fundação, né? E o objeto tem que ser lícito, não tem como eu fazer uma pessoa jurídica, por exemplo, para vender drogas ilícitas, né? E o ato constitutivo sempre vai ser por escrito. Algumas atividades da pessoa jurídica precisam de autorização do poder público, por exemplo, seguradora, cooperativa, exploração de energia, tudo isso precisa que o Estado conceda permissão. Agora, quando começa a existência da pessoa jurídica? Vai começar com o registro do ato constitutivo no órgão competente. Então, se for o contrato social, vai ser na junta comercial do Estado. Se vai ser um estatuto, vai ser no cartório de registro civil da pessoa jurídica. Se for uma sociedade de advogados, vai ser na OAB. E com o registro da PJ, ela adquire personalidade e capacidade, tanto capacidade processual, capacidade para adquirir bens, para contratar, para demitir, enfim. E se for cancelado o registro da pessoa jurídica, esse cancelamento também tem que ser averbado no registro, mas só acontece após a efetivação da liquidação dos valores que aquela empresa tinha. Então, tudo que a pessoa jurídica faz é registrado em um livrinho, é tudo averbado.
Mas então, se a pessoa jurídica, ela tiver irregular, ela não tiver feito esse registro, ela vai ser uma pessoa jurídica não personificada. E os sócios, eles não vão ter proteção do próprio patrimônio deles, porque uma das características da personalidade da pessoa jurídica é a autonomia patrimonial. O que é da empresa, o que é do sócio é do sócio. Se ela tiver irregular, esse patrimônio vai se confundir e o sócio vai responder por tudo aquilo que a empresa estiver recebendo. Então, se sou um empregado processal, o sócio vai responder com o patrimônio dele também. E eles, mas assim, apesar de estar irregular, eles vão conseguir também praticar direitos e deveres perante terceiros, desde que não exijam formalidade. Então, por exemplo, mesmo irregular, a empresa vai conseguir vender e vai conseguir comprar, tá? Judicialmente, a empresa ela é representada porque tem os poderes de administração da sociedade. Geralmente, o sócio é administrador. E vai ser considerada a sua sede o local onde ela exerce as atividades. Além também da pessoa jurídica, existem aqueles entes despersonalizados. Eles se relacionam na sociedade, eles têm direitos e deveres, mesmo que eles não preencham todos os requisitos de sociedade. Eles são considerados universalidade de direito. Por exemplo, a massa falida. Se uma empresa faliu e o empregado, depois da falência, entra lá com uma reclamação trabalhista, pedindo hora extra, pedindo FGTS, não tem uma sociedade ali, mas a massa falida, ou seja, o patrimônio que sobrou da empresa que faliu, vai responder por esse processo. O espólio também, que são os bens deixados pela pessoa que falece, né? Se a pessoa faleceu e tinha dívida contraída, os credores dessa dívida podem pedir para o espólio responder, ou seja, para os bens que a pessoa que faleceu deixou, responder e fazer a quitação da dívida. E quais são as classificações da pessoa jurídica? Ela pode ser nacional ou estrangeira. Se ela for estrangeira, ela não pode atuar no Brasil, a não ser se ela tiver autorização do Poder Executivo. Inclusive, nesse caso, a gente viu até aquilo do X, né, do Twitter. O Twitter queria fechar todos os escritórios que ele tinha no Brasil e o STF não autorizou. Por quê? A gente precisa que tenha pelo menos uma sede daquela empresa estrangeira no Brasil para que ela possa responder, né, por aquilo que ocorre aqui no nosso país. Quanto à estrutura interna dela, ela pode ser uma corporação. A corporação, ela pode ou não ter fim lucrativo. Então, ela é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, que é característico da associação e das sociedades, que a gente vai conversar aqui sobre o artigo 44, que têm objetivos comuns. Ou seja, na corporação, elas não têm objetivos externos de mostrar isso para outras pessoas. Os objetivos delas são internos. Vamos criar uma associação para a gente conseguir ajudar em tal âmbito, fazer um serviço social para a gente. E tem também a fundação, que é um acervo patrimonial destinado a atender o objetivo determinado indicado pelo seu fundador. Então, por exemplo, vou instituir uma fundação. Olha, eu tenho aqui um patrimônio líquido de 2 milhões, vou colocar no meu testamento que depois que eu morrer, eu quero que o curador pegue esses 2 milhões e crie uma fundação que vai proteger a Amazônia, crie uma fundação que vai proteger os indígenas. Quanto à função e atuação, então a gente tem as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. De direito público é Estado, município, autarquia, União, Distrito Federal. De direito privado são os partidos políticos, as entidades religiosas, associação, fundação, sociedade empresarial. E então, a gente tem a pessoa jurídica não empresarial também, que o registro dela é feito no ofício de registro civil das pessoas jurídicas, ou seja, em cartório, e aquelas que são sociedades empresariais, empresas mesmos, o registro é feito na junta comercial estadual. Falando agora um pouco sobre os tipos, né? Tem a associação, que é a união de pessoas para o exercício de uma atividade não econômica, que pode ser beneficente
ou o assistencial, que tem finalidade educacional, científica, cultural, médica, beneficente. A associação, ela não pode cobrar ela pode cobrar, na verdade. A associação, ela pode cobrar pela atividade que ela exerce. O que ela não pode ter é lucro. Então, por exemplo, o Unisal é uma associação com finalidade educacional. O Unisal cobra uma mensalidade, mas os padres, eles não têm um lucro com a instituição de ensino. Tudo aquilo que recebe da mensalidade é reintegrado na própria universidade, é utilizado para fazer uma reforma, para trazer um recurso tecnológico, para investir em um laboratório. A associação tem que ser pluripessoal, né? Ter mais de 2 associados. O estatuto dela tem que falar quem são os associados, onde fica a sede, qual o objetivo, quem são os administradores, a qualidade associada é intransmitível, só que o estatuto até pode, né, prever uma regra ou outra para transmissão. O associado pode ser excluído por justo motivo, desde que respeitada a ampla defesa e contraditório dele, ou seja, desde que ele possa se defender. E o associado tem o direito de se retirar também. A Assembleia é o órgão máximo, competido a ela destituir administradores, alterar o estatuto em Assembleia, especialmente convocada para esse fim. No caso de dissolução, os bens serão destinados a outra entidade da mesma linha indicada no estatuto, ou no silêncio deste, por deliberação dos associados para alguma outra entidade semelhante. Eles poderão também, os associados, se restituírem dos valores patrimoniais que eles dispuseram antes da dissolução. A gente também tem as sociedades, que são aqueles que têm uma intenção de lucratividade, que não está regulado pelo direito civil, mas pelo direito empresarial. A gente tem as fundações, que são aquilo que a gente comentou, os bens, né, destinados a fazer alguma parte assistencial, científica, as entidades religiosas, os partidos políticos. E então, a gente chega no tópico do domicílio. O que é o domicílio? O domicílio é o local onde a pessoa, seja ela física ou jurídica, vai fixar a residência com ânimo definitivo. Ou seja, a pessoa pretende permanecer naquele local. Lembrando que definitivo não é perpétuo. Ela pode alterar o seu domicílio depois, mas naquele momento ela tem o desejo de permanecer ali. Ele pode ser voluntário, a pessoa escolheu ficar ali. Ele pode ser legal quando o próprio juiz, a própria lei, em algum artigo, determina que deve ficar naquele local. Especial contratual, quando a gente coloca lá no contrato, as partes concordam que será designado foro da cidade de Lorena para dirimir qualquer pendência desse contrato. Ou aquele presumido, que é onde a pessoa for encontrada. Ou seja, se a pessoa é transeunte, tá mochileiro, cada hora está num lugar, onde ela for encontrada. Agora, sobre os bens. Bens é tudo aquilo que tem valor econômico e pode ser objeto de direito. Ou seja, eles são objetos de contrato, eles são objetos de direito, porque eles podem ser apropriados. Os animais, inclusive, são considerados bens semoventes, né? Eles são bens, mas eles conseguem se movimentar. Inclusive, na proposta do novo Código Civil, eles já pretendem mudar isso, né? Não considerar mais os animais somente como os bens que se movimentam. Embora eles também tenham uma tutela especial, né? Então, a gente tem classificações quanto à mobilidade, divisibilidade, substituição, existência, durabilidade, titularidade. Os bens públicos, eles são imprescritíveis e eles não podem ser usucapidos. Gente, em relação ao conteúdo, eu terminei agora. A gente já vai para 1 hora de monitoria. Eu não consegui conferir, vocês têm alguma monitoria após essa? Ou eu posso esticar mais uns 20 minutinhos para fazer algumas questões com vocês? O que vocês acham? Preferem encerrar já? Por mim, tudo bem, eu fico à disposição também no WhatsApp ou no grupo da monitoria, se vocês quiserem depois tirar dúvidas sobre questão, ou se vocês já quiserem fazer agora junto.
Se alguém puder Eu ligar o acho que áudio. pra fazer junto, porque pelo que eu vi lá, não tem ninguém com monitoria pra agora. Agora, a gente pode fazer então? Por mim, sim. Ah, combinado. É melhor que eu já dou umas dicas para vocês também. Eu peguei algumas questões aqui que elas são do exame de ordem, as alternativas, e as dissertativas, que estão mais para o final, eu tirei elas de um simulado que o Chapon compartilhou até com as salas de vocês, para a gente resolver junto. A prova de vocês vai ser composta pelos dois tipos de questão, né? Terão questões dissertativas e terão questões de alternativa também. Enquanto a gente vai resolvendo aqui junto, eu também vou dar umas dicas práticas de como resolver as questões, ok? A primeira é o seguinte: ela foi tirada do exame da ordem de 2024, então do ano passado. Aqui as questões são todas da primeira fase, por serem alternativas, né? E trata do seguinte caso: Antônio, locatário de um imóvel residencial, verificou uma enorme infiltração atrás dos armários da cozinha. Com a finalidade de evitar maior deterioração do imóvel, Antônio realizou a obra a fim de reparar o dano e conservar o bem. Aproveitando a presença do empreiteiro em sua casa, reformou todos os armários dos quartos, para incluir portas de espelho e puxadores em cobre com o único objetivo de deixá-los mais sofisticados, pois os anteriores estavam em perfeito estado. Aproveitou também a oportunidade para incluir um grande aquário embutido na parede da sala. Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Antes de ir para as alternativas, e eu recomendo que vocês façam isso na prova também, vocês precisam entender do que trata essa questão. A gente vê aí que está falando de imóvel, de modificação no imóvel, leva a gente a entender que isso vai falar de bens. Provavelmente aí de alterações em bens. Não está falando de questão dele permanecer com ânimo definitivo em algum lugar, então não está relacionado a homicídio. E aí, o que a gente percebe aqui como detalhe? A finalidade dele era evitar maior deterioração do imóvel. Ou seja, se o imóvel estava se deteriorando, o Antônio ele precisava fazer aquela melhoria ali, senão ia prejudicar o bem. E a obra foi visando reparar dano e conservar, ou seja, foi uma melhora necessária. Ele precisava fazer isso. Só que ele aproveitou que já estava fazendo uma reforma, reformou os armários, colocou espelho, colocou puxador de cobre, com o único objetivo de deixá-los mais sofisticados. Ou seja, ele só queria deixar bonito. Então, em relação à infiltração, ele precisava fazer mexer aquela reforma, porque senão o imóvel ia perder valor. Agora, em relação às outras, ele só queria fazer embelezamento. Nesse caso, alternativa A. Por não ser proprietário do bem, as obras realizadas por Antônio não podem ser consideradas como benfeitorias? Alternativa B. As obras realizadas por Antônio são classificadas como benfeitorias úteis, pois facilitam o uso do bem? Alternativa C. O reparo na cozinha é uma benfeitoria necessária, porque conserva e evita que a coisa se deteriore, e a reforma dos armários e do aquário são benfeitorias voluptuárias, pois trata-se, perdão, tem um errinho aqui, de mero deleite, ou alternativa D. A reforma dos armários dos quartos e o aquário da sala valorizam um bem, sendo consideradas como benfeitorias úteis, diferente do reparo na cozinha, que, por força da gravidade, classifica-se como benfeitoria necessária. Alguém quer arriscar responder qual a alternativa correta? Eu arriscaria marcar a alternativa C. Alternativa C, você poderia explicar o porquê? Ou a gente já pode. Bom, porque no caso da cozinha, ele fez para evitar realmente um problema que ia causar, que era a infiltração. Então, era algo que realmente era necessário para que não houvesse problemas futuros. Só que, como explica no enunciado, ele aproveitou a presença do empreiteiro para fazer as outras coisas que não
eram necessárias, era só uma vontade dele, que é exatamente o que está explicando na alternativa C. Sim, exatamente, perfeito. A resposta certa é a alternativa C. Ele precisava, era uma benfeitoria necessária, ele evitar a deterioração do imóvel, mas ele não precisava deixar o imóvel mais bonito. Tá certo, exatamente, isso mesmo. E por que que as outras não estariam certas, né? Por não ser proprietária do bem, as obras realizadas por Antônio não podem ser consideradas como benfeitorias? Podem sim. Ele não é proprietário, ele não é dono, mas ele está na posse do bem. Ele está mudando, ele está cuidando daquele bem, ele tem um dever de cuidado com ele, né? As obras realizadas por Antônio são classificadas como benfeitorias úteis, pois facilitam o uso do bem? Não só facilitam, mas eram obrigadas, né? Não tem como você viver numa casa se ele está se deteriorando. E quanto aos espelhos, ao puxador de cobre, não eram úteis, né? Eram voluptuários, não mudaram a utilidade do imóvel, só tornaram ele mais bonito. E a alternativa D, esse comecinho aqui poderia até confundir, né? Por conta de falar que valorizam bem, mas logo após vem falando que, diferente do reparo na cozinha, que era uma benfeitoria, por força da gravidade, classifica-se como benfeitoria necessária. Aqui eles colocou como útil, mas na verdade era voluptuária, né? A segunda questão. Essa foi tirada do exame de ordem de 2022. João Paulo, Tiago, Ana e Teresa, amigos de infância, consultam um advogado sobre a melhor forma de, conjuntamente, desenvolverem atividade com o propósito de auxiliar na educação formal de jovens de uma comunidade da cidade ABC. Os amigos questionam se deveriam constituir uma pessoa jurídica para tal fim e informam ao advogado que gostariam de participar ativamente da administração e do desenvolvimento das atividades de educação. Além disso, os amigos concordam que a referida pessoa jurídica a ser constituída não deve ter finalidade lucrativa. Diante do cenário hipotético narrado, o advogado deverá indicar. Então, estudando novamente a questão, a gente precisa tentar entender sobre o que essa questão está falando. A gente viu aqui que eles questionaram sobre constituir uma pessoa jurídica. Então, provavelmente, a gente já sabe o que vai falar. Ou de característica, ou de personalidade, ou de classificação. A gente já vai pensar nisso. Começando lá de cima de novo. A finalidade da pessoa jurídica que eles querem constituir é auxiliar na educação formal de jovens de uma comunidade. Então, eles têm aí um caráter de auxiliar, eles não pensam em lucrar, em vender cursos, por exemplo. Eles querem auxiliar. E então, eles gostariam de participar ativamente da administração e do desenvolvimento. Eles também concordam que a referida pessoa jurídica não deve ter finalidade lucrativa. Então, a gente tem que reunir os elementos que a gente tem. O propósito é auxiliar na educação. A gente sabe que eles querem conversar sobre uma pessoa jurídica e que essa pessoa jurídica não deve ter finalidade lucrativa. E aí vem as alternativas. Alternativa A necessidade de constituição de uma associação e alertar aos amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. Alternativa B, a necessidade de constituição de uma associação e alertar aos amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. Alternativa C, a constituição de uma fundação, porque é a modalidade mais adequada para que os amigos possam participar ativamente da administração e das atividades de educação. Ou alternativa D, a constituição de uma fundação, e alertar aos amigos que o custeio da referida fundação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa e a impossibilidade de aportes financeiros por outras pessoas que não pertencem à fundação. Bom, para fazer as alternativas, a gente percebeu que elas se dividem entre falar de associação e falar de fundação. A gente tem que procurar primeiro os pontos em comum entre elas. Aí a gente vai pensar, o caso hipotético, ele está se referindo mais a uma associação ou uma fundação?
o que é uma associação, quais são as características da associação e quais são as características da fundação. Pensando nisso, a próxima etapa que a gente vai ver é em relação à finalidade lucrativa, que é outra coisa que se repete em todas as questões. Eles não têm finalidade lucrativa. A associação e a fundação possuem finalidade lucrativa ou não? Vamos fazer então aqui por eliminação, né? Vista a ausência de finalidade lucrativa, ok, associação, finalidade lucrativa, poderia estar certo. A necessidade de constituição de uma associação, vista a ausência de lucratividade, também. Fundação, porque é a modalidade mais adequada, aqui ele não fala. Só um minutinho, internet. Aqui ele não vai falar de lucratividade, então a gente já elimina essa aqui, porque a gente vê que a questão deu uma informação, que essa alternativa já não se atentou. Alternativa D. A constituição de uma fundação e alertar aos amigos que o custeio da referida fundação deverá ser arcado entre eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de aportes financeiros. Aqui ele fala de impossibilidade de aportes financeiros. Alguém arrisca responder? Qual seria a alternativa correta e por quê? Bom, eu vou responder por vocês, para vocês aqui, então, explicando. Nesse caso, quando a gente vê aqui as características de uma associação, a gente sabe que a associação é um agrupamento de pessoas. Ok, João Paulo, Tiago, Anne e Tereza. Temos um agrupamento de pessoas. A associação não tem finalidade lucrativa. Sim, os amigos não têm finalidade lucrativa. Também se encaixou. Aqui fala que eles têm finalidade de educação formal de jovens de uma comunidade. Associação, a finalidade dela é educacional, científica, tecnológica? Sim, atendeu também. Então, a gente vê que se enquadra nas características de uma associação. Para confirmar, a gente vai ver se atende aos requisitos da fundação também. O que é a fundação? A fundação nasce de um conjunto de bens, daquele que a gente chama de benemérito, que é o rico que destinou os bens para criar a fundação. Aqui nós estamos falando que vai surgir do interesse de pessoas, não vai surgir dos bens dessa pessoa. Então, fundação, a gente já sabe que as alternativas que têm essa palavra já não se encaixam. A gente fica, então, entre a alternativa A e a alternativa B. A próxima coisa que a gente vai ver é em relação ao custeio. Vai ter que vir deles o custeio da associação? Eles podem cobrar pela atividade praticada? A gente vê que, tendo em vista o custeio da referida associação, deverá ser arcada por eles. E a alternativa B, alertar aos amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcada por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. Qual que é a fundação? Qual que é a fundamentação aplicada aqui? A gente viu que não tem finalidade lucrativa, que eles têm vontade de participar ativamente, ou seja, não tem como vir de bens, né? E atividade ligada a ensino, educação e atuação em grupo. A associação vai ser a forma mais apropriada para a reunião dessas pessoas, com fins não econômicos que desejam atuar coletivamente, inclusive na administração. Em relação ao custeio, até entre os requisitos lá do Estatuto da Associação, indica que as fontes de recurso de manutenção devem ser indicadas. E essas fontes podem incluir tanto contribuição dos associados, quanto doações, parcerias, entre outras coisas. Inclusive, a associação, ela pode receber pagamento, ela pode cobrar pela atividade desempenhada, o que ela não pode é ter lucro. Então, a gente vê que a alternativa correta é a alternativa B. A necessidade de constituição de uma associação e alertar os amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcada por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa.
Ah, perdão, aqui eu repeti, né, duas questões. Eu vou corrigir depois, mas seria essa a correta. A segunda questão, também do ano de 2022. João Paulo, Tiago, Ana e Teresa são amigos de infância. Paulo é pai de Olivia. Ah, perdão, gente. Aqui repeti um pouquinho ali de cima. Eu vou pedir desculpa para vocês por esses errinhos no slide. É porque, na verdade, eu ia projetar a aula no tablet e ir escrevendo com vocês. Só que teve um problema aqui em relação à atualização ao aplicativo do Teams e eu não consegui utilizar ele. Aí eu projetei aqui, mas tudo isso vai ser corrigido antes de eu fazer o envio para vocês, tá? Aqui se inicia nessa parte. Paulo é pai de Olivia, que tem 3 anos. Paulo é separado de Letícia, mãe de Olivia, e não detém a guarda da criança. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de R$ 3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olivia. Paulo deixou de pagar a pensão alimentícia nos últimos 5 meses, e ajuizada uma ação de execução contra ele, não foi possível encontrar patrimônio suficiente para fazer frente às obrigações inadimplidas. Entretanto, Paulo é também sócio da Sociedade Paulo Compra e Vendas de Joia LTDA, sociedade que tem patrimônio considerável. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Tendo em vista a absoluta autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, não é possível, em nenhuma hipótese, que na ação de execução, Olivia atinja o patrimônio da pessoa jurídica Paulo Compra e Vendas de Loja LTDA. Alternativa B. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio da sociedade, independentemente de restar configurada a situação de abuso da personalidade. C. Ainda que se comprove o abuso da personalidade jurídica, a legislação apenas reconhece a hipótese de desconsideração direta da personalidade jurídica, não se admitindo a desconsideração inversa, razão pela qual não é possível que Olivia atinja o patrimônio da sociedade, Paulo Compra e Vendas de Joia LTDA, e alternativa D. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que Olivia atinja o patrimônio da sociedade de Paulo Compra e Vendas, caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alguém gostaria de responder? Olha, para ajudar vocês aqui, a gente tem 2 temas sendo trabalhados. O primeiro é uma questão aqui de guarda, tutela, curatela, está envolto na proteção e no cuidado com a criança. E aqui outro está envolvendo parte da empresa, se pode atingir patrimônio, se não vai poder, como que vai fazer o recebimento. Então, a gente tem que entender o caso por partes. Primeiro, o Paulo é pai da Olivia de 3 anos, e ele está devendo pensão alimentícia. Então, é algo particular dele, não está envolvido com a empresa. A Olivia ajuizou ação de execução para receber esse valor de pensão alimentícia, mas não encontrou bens particulares do Paulo. Só que o Paulo é sócio de uma empresa com patrimônio considerável. Aí surge o questionamento. A gente pode atingir o patrimônio da empresa, mesmo que a dívida seja pessoal dele? Aí entra um conceito-chave. A gente vai conversar sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Quando que a desconsideração inversa ocorre? Quando o patrimônio da pessoa jurídica é atingido para satisfazer dívida pessoal do sócio. É o inverso da desconsideração comum ou direta, quando é o patrimônio do sócio que responde pelas dívidas da pessoa jurídica. Qual que é a base legal que vai ser aplicado? O artigo 50 do Código Civil. Lembrando que na prova de vocês, vocês não vão precisar citar artigo, mas é importante conhecer. E qual que seria a resposta correta nesse caso? Seria a alternativa D. Por que a alternativa D? Porque a resposta vai seguir exatamente a redação do artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil. Porque atingir o patrimônio da empresa é possível se ficar demonstrado que o Paulo usou a empresa dele para esconder bens ou misturou o patrimônio dele com o patrimônio da empresa. Só que para isso a mãe vai precisar comprovar o abuso, que é o desvio ou a confusão patrimonial,
conforme exige o modelo da teoria maior adotada pelo Código Civil. Ou seja, é possível sim pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica para receber o valor de pensão alimentícia, se a gente provar que o Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por que a alternativa A não seria correta? Porque não é possível, em nenhuma hipótese, atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Isso está errado. A personalidade da pessoa jurídica ela pode ser, sim, desconsiderada em alguns casos, né? E a autonomia patrimonial dela não é absoluta. Por exemplo, nesse caso do Paulo, que teve o desvio de função ou confusão patrimonial, se a pessoa jurídica dele fosse também irregular, ele poderia responder dessa forma. A letra B. A gente poderia fazer a desconsideração inversa independente de restar configurada a situação de abuso? Está errado, porque o artigo 50 não permite a desconsideração automática. E a letra C, ainda que se comprove o abuso, a gente não admitiria a desconsideração, está errado também. A desconsideração inversa, ela é admitida pelo artigo 50. Então, vejam bem, vocês não precisam citar artigo na prova, mas precisa conhecer. Porque se vocês não tivessem lido o artigo 50, vocês não saberiam responder essa parte aqui do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A próxima é um pouco mais antiga, de 2019. Gumersindo, de 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da sua casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumersindo. Gente, nessa questão, o que a gente observa logo de cara? A ausência. Ele desapareceu. Em relação à ausência, observando as características do Gumersindo, o que a gente percebe? Primeiro, a gente vai envolver três etapas jurídicas: curadoria, sucessão provisória e sucessão definitiva. O Gumersindo está desaparecido há 9 anos. Se ele tinha 77 anos na época do desaparecimento, somando os 9 que já se passaram, ele teria 86 anos. E aí a gente vai lembrar daquele caso de ausência em que a pessoa que tem mais de 80 anos, se já passar mais 5 anos, né, que estão procurando ele pelo edital e não for encontrado, os familiares eles podem pedir a decretação de morte dele. Ou seja, no artigo 38 do Código Civil, a gente fala que também se poderá requerer sucessão definitiva, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade. São 77 dele, mais os 9 que ele ficou desaparecido. Então, ele já cumpre esse requisito. E que de 5 datam as últimas notícias dele. Ou seja, ele já passou de 5 anos que ele se ausentou, embora não se tenha declarado ainda a ausência. Ou seja, permite a antecipação da sucessão definitiva, dispensando os 10 anos desde que preenchidos os dois requisitos cumulativos. O Gumersindo, ele tem mais de 80 anos e faz mais de 5 anos que não se tem notícia dele. Então, ele cumpre os dois requisitos da ausência. Por isso, a alternativa correta será a alternativa C. Os parentes podem, devem requerer sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. É praticamente a letra do código nesse caso, gente. Por que as outras estariam erradas? A alternativa A estaria incorreta por quê? Somente com a localização do corpo do Gumersindo será possível a decretação de sua morte? Não, a gente sabe que tem os casos de ausência, né? Então, letra A incorreta. Letra B.
eles devem requerer declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e, após 1 ano, a sucessão provisória? Estaria incorreta porque seria o rito completo da sucessão por ausência, mas não é necessário nesse caso, porque já passou 5 anos e ele já tem mais de 80 anos. Então, a lei já permite direto para a sucessão definitiva, com base no artigo 38. E a alternativa D, requer que seja declarada a morte presumida sem decretação de ausência por ele ser encontrado desaparecido há mais de 2 anos? A morte presumida sem declaração de ausência só se aplica nos casos do artigo 7º do Código Civil, ou seja, quando a morte for extremamente provável. Ele simplesmente desapareceu, né? Ele não estava perto de um desastre, ele não estava em situação de guerra, ele não estava em um avião que caiu. Então, nesse caso, a morte não pode ser sem decretação de declaração de ausência. Por isso que o certo é a alternativa C. Questão 5, a gente já está quase acabando. Essa é mais antiga também, de 2012. A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, que leva alguns autores a conceberem a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela da personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas no novo Código Civil foi a introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos da personalidade. Em relação à disciplina legal dos direitos da personalidade no Código Civil, é correto afirmar que aqui a gente claramente vai falar sobre personalidade, né? E vai ser realmente letra de lei. Alternativa A. Havendo lesão a direito da personalidade, em se tratando de morto, não é mais possível que se reclamem perdas e danos, visto que a morte põe fim à existência da personalidade natural e os direitos personalíssimos são intransmissíveis. Mas a gente viu que existem os lesados indiretos. São aqueles que podem reclamar no âmbito patrimonial quando há uma lesão a um direito de personalidade, por exemplo, do falecido. Nisso, a gente já elimina a alternativa A, porque ela exclui um instituto que existe e é protegido pelo Código Civil. Alternativa B. Como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação voluntária. A alternativa B também não está correta pelo seguinte motivo. As limitações, elas devem respeitar a dignidade, a boa-fé e os princípios constitucionais sob pena de nulidade. Então, isso aqui também já não se aplica. Alternativa C. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico ou científico para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo. Essa aqui é praticamente a letra da lei, né, gente? A pessoa pode dispor do corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico ou científico para depois da morte mesmo. Aí o que pode confundir vocês é falar aqui sobre no todo. A gente comentou que a pessoa pode abrir mão de órgãos dúplices ou de órgãos que você pode dispor uma parte dele que ele se regenera. Mas e o corpo em todo? Existem casos, hoje já não é mais tão comum, porque a gente costuma mais usar protótipo, né? Mas antigamente era comum doarem corpos, principalmente de indigentes, para faculdades de medicina e institutos de pesquisa. E é por isso que aqui fala no todo. Acho que se aplica a essa ocasião. Então, pode causar confusão, porque não é instituto mais tão em uso, mas é dessa forma. E a alternativa D, né? Em razão de sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos da personalidade das celebridades e das chamadas pessoas públicas é mais flexível, sendo permitido utilizar seu nome para finalidade comercial, ainda que sem prévia autorização. Mas, assim, mesmo as pessoas públicas, elas têm direito aos seus direitos de personalidade. Então, mesmo que seja autorizado aquele caso da biografia, como as pessoas elas não podem ser expostas ao vexatório, à difamação, à notícia falsa, os direitos das personalidades para esses casos, aquele caso do sopesamento, eles existem, só são um pouco flexionados.
e aí por isso que não vai se enquadrar nesse caso. Aqui serão agora 3 questões sobre aquele simulado que o Chacon fez para vocês. E o primeiro é da seguinte forma. O conceito de personalidade jurídica constitui um dos pilares fundamentais do direito civil. Então, a gente vai falar de personalidade jurídica, pois determina o início da aptidão da pessoa para ser titular de direitos e deveres na esfera jurídica. A legislação civil brasileira adota a teoria natalista, mas admite efeitos jurídicos a partir da concepção em certos casos. Explique o conceito de personalidade jurídica, sua natureza jurídica e o momento em que se inicia conforme o Código Civil. Comente também a situação jurídica do nascituro e os efeitos jurídicos que a lei atribui à sua existência. Gente, uma dica prática. Essa questão, ela tem mais de uma pergunta dentro do texto dela. Vocês vão ter na prova de vocês, eu acredito, mais ou menos 6 linhas para responder cada perguntinha que vem embutida dentro da pergunta principal. Então, por exemplo, aqui a primeira pergunta. Explique o conceito de personalidade jurídica. Então, vocês precisam, lá na hora que estiver fazendo a prova, já ter na cabeça qual o conceito de personalidade jurídica. Sejam objetivos na hora de escrever, para não se perderem dando muitos exemplos, para, de repente, explicar uma personalidade jurídica, acabar entrando em outro assunto e não sobrar espaço para vocês desenvolverem o que é a pergunta mesmo, né, o que foi pedido na questão. Então, explique o conceito de personalidade jurídica. Na prova, vocês vão, escrevam o conceito. E aí vocês passam para o próximo pedido, sua natureza jurídica e o momento em que se inicia conforme o Código Civil. Aí vocês vão lá na folha de respostas e vão responder. A natureza jurídica da personalidade é tal, que se inicia conforme o código em tal momento. Depois vocês vêm e comentam a situação jurídica do nascituro. O nascituro tem direitos resguardados e aí os efeitos jurídicos que a lei vai atribuir à sua existência. Vocês vejam isso aqui na resposta. Ó. O conceito de personalidade jurídica. A personalidade jurídica é a aptidão genérica para a titularidade de direitos e deveres. Respondeu a primeira questão que está dentro da pergunta. Sua natureza jurídica e o momento em que se inicia. Inicia-se com o nascimento com vida. Respondeu a segunda. Comente também a situação jurídica do nascituro e os efeitos que a lei atribuiu à existência. O nascituro tem direitos resguardados, podendo ser considerado pessoa natural para certos efeitos legais, conforme teoria natalista e condicional. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Leiam parte por parte. Quando vocês fizerem a primeira leitura da questão, já identifiquem quantas perguntas tem dentro de uma questão e respondam elas, mesmo que mentalmente, de forma individual. E aí, na hora de passar para o papel, vocês vão ficar menos perdidos para fazer a gestão ali da questão. Segunda pergunta. Toda pessoa natural é titular de direitos, mas nem todas podem exercê-los pessoalmente em todos os momentos de sua vida. O ordenamento distingue 2 aspectos da capacidade civil, regulando diferentes formas de atuação jurídica com base em idade, saúde mental e outras condições. Diferencia a capacidade de direito da capacidade de fato. Primeira pergunta aqui. Explique o que são incapacidade absoluta e incapacidade relativa, indicando exemplos legais. Segunda, e suas principais consequências jurídicas para a validade dos atos civis. Terceira, vem a resposta. Olhando na pergunta, diferencie a capacidade de direito da capacidade de fato. Aí na resposta, capacidade de direito é aptidão para ser titular de direitos. Todos os possuem. Capacidade de fato é aptidão para exercer direitos. Fechou. Explique o que são incapacidade absoluta e incapacidade relativa, indicando exemplos. Incapazes absolutos têm atos nulos. Relativamente incapazes produzem atos anuláveis. Já falou aqui quem são e quais são as principais consequências. Terceira,
O Código Civil institui mecanismos de proteção para pessoas que não possuem capacidade plena para exercer atos da vida civil. Os institutos da tutela e da curatela possuem natureza jurídica diversa, embora ambos busquem garantir segurança jurídica ao incapaz. Defina os institutos da tutela e da curatela. Primeira pergunta. Diferenciando suas hipóteses de aplicação. Segunda, sujeitos é a terceira, envolvidos é a quarta e efeitos jurídicos é a quinta pergunta que vocês vão responder. Aqui na resposta, aí vocês voltem aqui. Defina os institutos da tutela e curatela. A tutela protege menores sem pais. Curatela protege maiores com incapacidade relativa. Segunda questão, defina os institutos da tutela e curatela, diferenciando suas hipóteses de aplicação. Ambas conferem representação ou assistência para os atos civis. Diferenciou as hipóteses de aplicação. Aí agora você vai falar de sujeitos envolvidos e efeitos jurídicos. São medidas de proteção judicial à incapacidade civil, aqui invertem um pouco, né? São os efeitos jurídicos, e garantem a segurança jurídica. Então, observem que segue esse ritmo. Separem a questão principal em perguntas e vão respondendo conforme, para não deixarem nada passar. A capacidade civil plena é normalmente adquirida com a maioridade. Mas o Código Civil prevê hipóteses em que essa capacidade pode ser antecipada, permitindo ao menor o exercício pleno de direitos civis. Constitui a emancipação e aponte suas espécies. Explique, com base no Código Civil, os efeitos da emancipação para o menor de idade e em que momento ela se torne revogável. Ou seja, conceitue a emancipação e aponte suas espécies. Emancipação antecipa a capacidade plena. Pode ser voluntária, judicial ou legal. Explique, com base no Código Civil, os efeitos da emancipação para o menor de idade. Seus efeitos são irreversíveis. O menor emancipado pode praticar todos os atos da vida civil. E em que momento ela se torne revogável? Exclui-se a necessidade de representação ou assistência dos pais ou tutor. Gente, essas foram as perguntas. Muito obrigada pela compreensão na monitoria de hoje, que a gente teve aquele probleminha no começo, de eu conseguir entrar, de eu conseguir utilizar o tablet, porque minha intenção era ir sinalizando, grifando para vocês. Lembrando que as aulas, elas são gravadas, elas ficam disponibilizadas no YouTube. Tem um grupo da monitoria disponível para vocês tirarem dúvidas. Vocês podem mandar mensagem também no particular para mim, tá bom? Que eu respondo vocês assim que possível. Se vocês estiverem fazendo alguma questão que vocês pesquisaram da OAB, quiser enviar e perguntar, olha, não entendi essa aqui, você pode me explicar, pode enviar para mim, não tem problema. Ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Acredito que esteja tudo certo. Que bom. Uma dúvida em relação... Dá para me ouvir bem? Deu só uma travadinha, mas agora eu tô conseguindo ouvir melhor. Tá bom, desculpa. Então, eu queria tirar uma dúvida em relação à parte da emancipação. O Chacon chegou a explicar, mas não ficou muito claro na minha cabeça como se dá a emancipação, se no caso tanto o pai quanto a mãe, eles têm que autorizar, ou somente um dos dois autorizando, se ela já é possível de ser realizada. Sim, com certeza. Eu vou voltar o slide lá, só um minutinho. E aí eu explico para você, sim. Aqui na parte da emancipação, né? Isso mesmo. Tá aparecendo para você? Para mim aqui deu uma travadinha. Deu, mas voltou agora. Voltou? Que bom. Emancipação é um tema tratado no artigo 5º. Então, quem que pode ser emancipado? Maiores de 16 anos, por vontade dos dois pais. Então, quando a pessoa tem
entre 16 e 18 anos, os dois pais precisam concordar em dar para ela a emancipação. Para emancipar, para esses dois pais juntos emanciparem os filhos maiores de 18 anos, eles não precisam necessariamente entrar com uma ação judicial, tá? Eles podem fazer um instrumento público, eles podem ir no tabelião ou fazerem uma escritura pública, requerendo a emancipação do filho. Então, precisa sim que os dois concordem, ok? Ok. Mas Deu no para caso também, eu entendi entender? certinho. E no caso dos pais serem divorciados e o filho morar só com um dos dois, ainda, tipo, haveria necessidade de pedir pro outro? Aí tem a questão da guarda, né? Realmente, só um minutinho, eu vou tirar aqui a dúvida para você e eu já te respondo. Então, no caso, para a emancipação do menor de idade, é sim necessário o consentimento de ambos os pais. Mesmo divorciados, os dois ainda detêm o poder familiar, né? Então, eles ainda precisam concordar em conjunto com a emancipação do filho. Agora, se acontecer a ausência de um dos pais, né, em falecer, ou se um deles perdeu o poder familiar, por exemplo, os pais eram divorciados, o filho ficava com a mãe. A mãe maltratava o filho. Em razão dos maus tratos, ela perdeu o poder familiar, que agora é exercido só pelo pai, o poder parental, né? Aí somente o pai vai ser necessário para concordar com a emancipação. Agora, se os dois pais estiverem vivos, se os dois pais tiverem o poder parental, mesmo divorciados, eles precisam concordar com a emancipação do filho. Deu para entender? Entendi. Sim. Era essa. Então, uma Oi. coisa, por exemplo, se o filho tem um cargo público efetivo, então ele pode ser emancipado, mas os pais não querem, então não vai acontecer, né? Tem que ter a permissão dos dois. Não, no caso, os pais eles só precisam concordar com a emancipação quando o filho, assim, ele completou 16, vamos supor, tem 17 anos. Eu ainda não tenho um cargo público, eu ainda não tenho uma renda que me permita sobreviver, eu ainda não me casei. Mesmo assim, eu quero me emancipar. Os dois pais vão ter que concordar para ter emancipação. Agora, se eu tenho 17 anos e eu ocupo um cargo público, eu posso ir lá e pedir a minha emancipação, independente dos meus pais concordarem ou não. Eu me casei, tenho 17 anos, me casei. Meus pais concordando ou não, eu vou ter a minha emancipação. O caso de ambos os pais concordarem é quando o menor não vai se encaixar em nenhuma das outras hipóteses. Ele vai pedir emancipação mesmo, não ocupando um cargo público efetivo, nem se formando na faculdade. Deu para entender? Mais ou menos? Se quiser, eu Entendi, explico de sim. novo. Muito obrigada. Por nada. Vocês têm mais alguma dúvida? Ah, a minha é só aquela mesmo, deu para entender certinho. Ah, Eu que bom. também. Também? Aí, Uhum. meninas, se vocês quiserem depois mandar mensagem para tirar mais alguma dúvida, ou se de repente eu passei algum tópico muito rápido, podem me falar que aí por WhatsApp a gente pode marcar chamada de vídeo, áudio. Eu estudo de manhã, não sei se vocês estudam também, mas eu fico no 7º semestre. Se vocês quiserem ir lá na hora do intervalo para a gente conversar, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada, viu? Tchau, Eu que adorei a agradeço. aula. Ah, que bom que deu certo. Eu estava preocupada, porque eu deixei até uns espaços em alguns slides, eu ia escrevendo e marcando, grifando. Só que, infelizmente, eu tive um problema no equipamento, e aí eu tive que trabalhar com ele meio cru mesmo. Aí acabou passando um pouquinho rápido, mas da próxima aí eu já fico mais preparada. Certinho? Obrigada, então, gente. Boa tarde. Obrigada, Milene, boa tarde.
Tchau, tchau.